Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Bora falar do Timão e notícia boa. Chega mais. O Acosta, o Luciano Acosta. Eu era para ter trazido ontem esse vídeo aqui. Acabei me passando, então tá com um pouco de atraso, mas ainda vale, tá? Porque o Luciano Acosta é o seguinte: ele tem contrato com o FC Cincinnati. Da Major League Soccer, 30 anos, argentino, até o fim de 2026. Existe uma sondagem do Corinthians, informação do Pedro Ramiro, eu já tinha essa informação também, o Pedro Ramiro traz mais quente agora, no Donos da Bola essa semana, ele trouxe que o Corinthians sondou a situação do Luciano Acosta. O Luciano Acosta é um meia atacante maravilhoso, ele é uma estrela da Liga Norte-Americana. E para quem duvida da MLS, porque lá o Messi joga contra ninguém e tal, até tem alguns jogos que a gente meio que duvida, assim, né? Porque, os caras parecem Globetrotters, assim, né? Ele e o Suárez ali brincando de jogar futebol. Mesmo assim, eles não foram campeões, né? Mas, enfim, a Major League Soccer trouxe para o Brasil nessa temporada Thiago Almada e o Savarino, por exemplo. E os caras arrebentaram. Então, assim, não dá para levar muito no nível do tipo assim, não, lá os caras jogam outro esporte. Não é bem assim, gente. Se valorizou muito e ele é uma das estrelas da liga. O cara todo ano é MVP. O Most Valuable Player. O cara é demais. As pessoas pagam para ver ele jogar, porque ele... Bom, a última temporada foram 14 gols e 19 assistências em 40 jogos, 41 jogos. É uma média absurda de participação em gols, assim, interferência direta no jogo. Ele pode jogar na função do Garro, ele pode jogar ao lado do Garro, ele pode jogar como um meio atacante, ele pode jogar como um segundo atacante. Ele é super versátil, é da base do Boca, rodou aí futebol mexicano, agora Estados Unidos, mas ele tem dado algumas declarações dizendo que ele pode não continuar pelos Estados Unidos em 2025. E aí ele citou numa entrevista o Corinthians e o Boca, dizendo que dois clubes como esses seduzem porque são protagonistas nos seus países, no futebol e tá, da América do Sul. Então, seria muito interessante. E que ele ainda gostaria de jogar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o único clube citado que joga o Campeonato Brasileiro, no caso, foi o Corinthians. Então ele chegou a falar sobre o Corinthians, ele se interessou, a verdade é essa. Ele se interessou pela ideia de jogar no Corinthians. Claro que daí, para uma negociação, para uma proposta efetiva, até porque ele tem contrato com o Cincinnati, demanda tempo, porque aí o Corinthians tem feito negócios, né, com jogadores livres, e aí você negocia diretamente com o atleta, ele tem contrato até fim de 26, então daqui a pouco, se ele conseguir uma liberação, do tipo agora eu vou decidir o que fazer, o Corinthians está muito grande na parada, porque o Corinthians já demonstrou interesse dele, não de agora, nem dessa temporada, tá? Já demonstrou interesse dele há algum tempo e agora com o Fabinho Soldado tá se aproximando mais, tá monitorando mais de perto o Lúcio. E agora a informação do Ramiro é que houve uma sondagem. A sondagem é o seguinte: qual a tua situação aí? Consegue rescindir? Não consegue? Quer jogar na Liga Brasileira? Salário aqui é tanto, aqui você vem jogar com o Memphis Depay, aquela coisa toda, né? Aquela sedução que o dirigente faz. Então, se ele conseguir a liberação, fica mais fácil. Se não, aí tem que tentar um empréstimo ou, em último caso, adquirir junto ao clube norte-americano e aí tem que desembolsar um valor que deve ser em torno de 4 a 5 a 6 milhões de euros. Não sei exatamente, mas assim, não é barato. Então, o fato é que existe um interesse. E pelo que eu estou percebendo, um mútuo. Seria bacana, hein? Eu sei que tem o Coronado que faz essa função, que tende a receber mais oportunidades em 2025, mas assim, esse cara joga muita bola. Seria uma boa, vocês não acham? Comentem aqui. Então, quero dizer uma coisa para vocês. O que existe de Paul Pogba? Nunca a negociação foi encerrada, nunca esteve encaminhada. Tudo que eu já falei para vocês. A questão de Paul Pogba hoje é a seguinte: o Corinthians fez uma proposta de 3 milhões e meio de reais que foi recusada, porque ele quer ganhar mais de 4. E o Corinthians tem, com a ajuda da sua patrocinadora Master, entre 2 milhões e 2 milhões e meio. Tá certo? Então, numa conta aí meio, né, uma conta aí meio, vamos dizer assim, né, meio, eu não gosto de usar esse termo porca, né, palavras chulas, né, mas uma continha meio porca, como costumam dizer, até porque porca não faz bem para esse vídeo, né, e pro Coringão. O Corinthians precisa de 2 milhões de reais ainda, tá? Ou o Corinthians põe 2 milhões de reais no bolso dele, fazendo economias mensalmente, ou o Corinthians arruma um parceiro para, né, dividir os louros, né, e o marketing com a patrocinadora Master para fechar com o jogador.
Então, gente, o que existe de verdade é isso. Se alguém recuou e falou que não tem proposta, eu continuo batendo no peito dizendo que tem proposta, e eu continuo batendo no peito dizendo que nunca esteve encaminhado e que nunca o Pogba também aceitou. O que estão fazendo é um engajamento, está vindo conversa, talvez, e aí vem uma opinião minha, talvez o Luva de Pedreiro, o Pogba, às vezes eles podem estar usando aí o Luva de Pedreiro para pressionar o Corinthians da seguinte forma. Você mexe com o coração do torcedor corintiano, você mexe com os ânimos da torcida que vai ficar pedindo para o Pogba e vai pressionar a diretoria a abrir mais o bolso e dar lá 1,5 milhão que está faltando, 2 milhões que estão faltando, entendeu? Talvez seja isso, mas não sei se ele precisa disso também. Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque ele também não tem muito, ele não tem muito hoje mercado na Europa, tá? O Memphis veio pro Brasil porque, vamos falar a verdade, o Memphis é um cara bacana, eu não consigo falar mal do Memphis, fora de campo, um cara sensacional, dentro de campo também. Foi o cara para mim que salvou o Corinthians no ano, ele é o grande divisor de águas, mas ele só veio pro Corinthians porque não tinha nada de interessante lá na Europa. O mercado não estava mais em cima dele. E o Paul Pogba, a mesma coisa. Você não vê uma notícia de um clube grande, né? Você não vê nem o Atlético de Madrid, por exemplo, não vou nem citar na Espanha, não vou nem citar Barcelona e Real Madrid, vou citar o Atlético de Madrid. Você não vê o Atlético de Madrid interessado. Você não vê na Inglaterra, por exemplo, o Arsenal interessado. E o Arsenal é grande, tá? Não vou nem citar, né, o Manchester City hoje e o Liverpool, acredito ser os dois hoje que estão mais em alta na Inglaterra, né? O Manchester United ele já jogou, enfim, mas você não vê nem o Arsenal, você não vê o Newcastle, nem o Newcastle interessado nele. Aí você vai rodando na Itália, você não vê nenhum clube ali italiano interessado. O Parma, nem o Parma está interessado nisso. Você não vê, não tem especulação de nada em relação ao Pogba. Então, jogar no Brasil uma experiência diferente, nova, onde um amigo já está se dando muito bem, está gostando muito, talvez seja muito interessante para ele. Só que ele quer isso, mas quer com grana, porque esses caras não abrem mão de grana, entendeu? Então, o que falta para o Pogba jogar no Corinthians? Simples, é igual aquela história, né, daquele... Outro dia tinha um idoso que foi entrevistado, né? Um velhinho, acho que vocês já viram esse vídeo aí, ele com mais de 100 anos, eu acho, né? Perguntaram para ele como é que faz para viver tantos anos assim, né? Aí ele respondeu, é só não morrer. É só não morrer, ele falou, é verdade, vocês viram esse vídeo já? É só não morrer. Como é que faz para viver 100 anos? É só não morrer, é só não morrer, só isso. Como é que faz para contratar o Pogba? É só pagar. Pagou, levou, meu amigo, entendeu? Então faltam para o Corinthians 2 milhões de reais, tá, por mês, para que ele seja jogador do Corinthians. Essa é a verdade. Se o Corinthians de ontem para hoje, nos últimos dias, enfim, avançou e ninguém sabe, arrumou dinheiro, resolveu pagar do próprio bolso, então arrumou uma parceira, e teve gente que falou que o Corinthians arrumou o parceiro e tá quietinho agora. Eu acho isso uma falta de respeito. Podem falar o que for de mim, mas eu tenho um respeito muito grande com o meu público, sabe? Depois que o Fabinho Soldado veio e falou, não tem nada de Pogba, todo mundo sumiu, ninguém falou mais nada. Aí aparece uma postagem, os oportunistas começam tudo a aparecer. Eu não. Você pode pegar aqui, tá? Há dois dias, tem um vídeo meu aqui dando informação sobre Paul Pogba, só para te deixar, né? Só para você entender o que está acontecendo, porque você merece respeito, porque todo dia tinha gente engajando, de repente todo mundo começou a crer que não existe nada. Aí vem mais um vídeo, agora todo mundo crê que existe tudo. Existe tudo, não, meu Deus, né? É sempre assim, é sempre esses extremos. Eu acho que tem que ter um pouco de respeito, né? Com o ser humano, não só com o torcedor, porque tudo isso o cara que está assistindo esse vídeo aqui, são 15 minutos da vida dele. O tempo é precioso, pode estar com sua família, pode estar fazendo tanta coisa em 15 minutos, tá? Então o que eu tenho para dizer é isso, gente. Primeiro, que esse vídeo não me empolga, né? Segundo, discernir um pouco o vídeo, né? Que ele diz, estou indo para o Brasil, pode ser uma baita de uma sacanagem no final, uma frustração terrível, ele no carnaval falando, não falei que vinha para o Brasil, imagine que chato. Ou pode ser realmente que avançou nas últimas horas, o Corinthians conseguiu 2 milhões, ou conseguiu um parceiro novo, ou resolveu pagar do próprio bolso, as coisas, ninguém sabe. Não precisa cravar, tá? O que precisa ser feito, isso é jornalismo. É informar o que está acontecendo de verdade, sem medo, sem influência de gente dentro do Corinthians, sem influência de fora, ser livre e falar para o torcedor o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Houve sim uma proposta, não adianta recuarem. Houve uma proposta, que foi recusada, inclusive, de 3 milhões e meio. E se pagarem mais de 4 para o Pogba, ele vai jogar no Corinthians. O problema não é recusar de 3 milhões e meio. O problema é que quando o Corinthians faz a proposta de 3 milhões e meio, o Corinthians não tinha os 3 milhões e meio. É aí que pega, entendeu?
Porque para 3 milhões e meio, tá fácil de fechar para 4, para 4,5, tá fácil. Não, o problema é quando você faz a proposta de 3 milhões e meio sem ter os 3 milhões e meio. Você tem 2. Você fez meio assim, pô, se ele aceitar, a gente vai completar e vamos embora. E no caminho a gente arruma um patrocinador. Foi isso que o Corinthians fez, eu informei vocês na época sobre isso. Fala, Brintilada, a gente no canal. Vamos continuar aí essas informações todas do Corinthians, desse noticiário aí da noite aí de mercado da bola para vocês, passar por alguns pontos importantes também envolvendo esse mercado da bola do Corinthians. Essa situação toda aí, a gente já falou um pouquinho aqui das características do Acosta, um baita jogador argentino de 1,60 m, com Pogba dispensa comentários. O Corinthians continua aí no mercado da bola em busca de contratações. Eu acredito que o Corinthians tem que ser cauteloso, tem que buscar o jogador certo para as posições certas, porque fechou o ano bem e para estragar um elenco que está bem é fácil de acontecer. Então eu acho que o Corinthians tem que realmente tomar cuidado com as contratações, mas lembrando aí até um ponto importante disso que eu vou falar, o Corinthians vai ter muitos jogos aí já logo no começo do ano e vai precisar aí pensar nas contratações, mas eu acho que tudo tem que ser feito aí conforme o cronograma. Não acho que não dá para apressar nada. O Pogba só pode jogar, por exemplo, mesmo em março, então acho que tem tempo para negociar com esse jogador. Galera, para continuar essas informações aí todas de mercado da bola do Corinthians, vou passar aqui com vocês por 3 informações rapidamente, só para a gente fechar. 5 dos atletas do Corinthians aí que tem término de contrato previsto aí para o final do ano e meio do ano, né? A gente tem o Giovani e o Thales Magno no meio do ano. O Thales Magno que o Corinthians já conversa com o New York City para tentar estender o vínculo dele de empréstimo. O jogador tem um valor alto aí para a contratação, então o Corinthians tenta estender o vínculo dele. Giovani já foi tentado algumas negociações, continua no Corinthians, deve sair no meio do ano. Eu acho um bom jogador, mas acho que teve aí algumas dificuldades aí de se encaixar no elenco. E também a gente tem a situação do Rony, que também não deve ficar, esse para o final do ano. Pedro Henrique, que é zagueiro titular, então o Corinthians pode ser que inicie conversas para uma renovação. E Matheus Bidu, que também mesma situação, lateral titular do Corinthians. Continuando, galera, falando aí desses jogos, né? O Corinthians vai ter aí a sua maior sequência da história em jogos seguidos. Vão ser 10 jogos aí em um curto período de tempo, começando agora no dia 16 contra o Red Bull Bragantino. E quando chegar lá no dia 12 de fevereiro contra o Santos, o Corinthians já vai ter completado incrivelmente 10 jogos na temporada. Temporada aí que tem Super Mundial no meio do ano, tem datas FIFAs aí, muita coisa para acontecer. Campeonato aí brasileiro modificado um pouquinho a data, começa um pouquinho antes, termina um pouquinho depois, então tudo isso influenciando para que o Corinthians também, a pré-Libertadores, tenha aí esses jogos a mais nesse curto período de tempo. Pra gente que assiste, que gosta de Corinthians, que acompanha, é legal, tem bastante jogo, mas a gente sabe que na questão dos atletas é complicado, porque quase não tem descanso. E, para fechar, galera, chegando aí em 34,2 milhões arrecadados a campanha do Corinthians da vaquinha para a Neoquímica Arena. Muito legal. Já são alcançados aí 34,249 milhões de reais, quase 5% aí do valor total de 700 milhões, do qual custa o estágio do Corinthians. A gente ainda tem tempo e eu acho que a gente vai chegar aí a valores surpreendentes nessa campanha. Beleza, galera? Deixe o seu comentário aí sobre todas essas informações do mercado da bola do Corinthians. Amanhã eu estou de volta aí com mais informação para vocês. Se chegou até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, importante para ajudar o meu trabalho. Valeu, um abração para todo mundo e vai Corinthians!